Era uma noite de neblina densa, e eu dirigia por uma estrada secundária isolada, cercada por uma floresta densa. Minha ansiedade aumentava à medida que o ponteiro do combustível se aproximava perigosamente do marcador vazio. Eu estava em uma região pouco habitada, sem sinal de celular, e a visão da estrada à frente estava comprometida pela névoa espessa. A luz fraca dos meus faróis mal conseguia penetrar a escuridão da floresta que flanqueava a estrada. A cada curva, sombras se contorciam entre as árvores, dando à paisagem uma aura sombria e inquietante. O silêncio era interrompido apenas pelo som monótono da chuva fraca. Minha única esperança era chegar ao próximo posto de gasolina que, segundo o GPS, estava a alguns quilômetros adiante. No entanto, a neblina tornava difícil distinguir qualquer sinal de civilização. Com cada quilômetro percorrido, meu coração batia mais rápido e a sensação de isolamento crescia. Finalmente, avistei uma luz tênue à distância. Uma silhueta indistinta de um posto de gasolina emergiu da névoa, parecendo mais um refúgio do que uma estação de serviço. Ao me aproximar, percebi que o lugar tinha uma aparência antiquada, com uma bomba de gasolina rangendo ao vento e uma placa desgastada que indicava o preço do combustível em cifras impossíveis de decifrar. Ao estacionar, notei que não havia outros veículos no local. A sensação de solidão aumentou quando a porta da loja rangiu ao se abrir. Um sino tilintou, ecoando pelo ambiente vazio. Um homem de aparência cansada, vestido com uniforme de atendente, surgiu por trás do balcão. Problemas com o carro, amigo? Ele perguntou com um sorriso amigável, mas seus olhos denunciavam uma melancolia profunda. Expliquei minha situação e pedi para encher o tanque. O atendente concordou silenciosamente e começou a bombear o combustível. O silêncio se tornou incômodo e o ar parecia eletricamente carregado. Foi quando percebi um murmúrio distante, um som indistinto que flutuava pela névoa. Perguntei ao atendente sobre o som, mas ele apenas baixou a cabeça, como se evitasse a conversa. O murmúrio tornou-se mais alto, uma cacofonia de vozes sussurrantes, como se as árvores ao redor estivessem cochichando segredos sombrios. Decidi deixar o posto assim que o tanque foi completado. Paguei o atendente, que ainda mantinha o olhar baixo, e entrei no carro. Ao me afastar, as vozes se tornaram mais audíveis e agora pareciam sussurrar meu nome. Uma sensação de paranoia se instalou e eu acelerei para longe daquele lugar macabro. À medida que a névoa engolia o posto de gasolina no retrovisor, as vozes cessaram. O alívio se misturou com uma profunda intranquilidade. Nunca soube ao certo o que aconteceu naquele posto isolado, mas a lembrança daquela noite permanece como uma cicatriz, uma história para contar sobre a estrada assustadora onde a neblina esconde segredos sinistros. Era uma noite escura e chuvosa quando meu carro decidiu me pregar uma peça. As luzes do painel piscavam em alerta, indicando que o combustível estava prestes a acabar. Eu me encontrava em uma estrada deserta e sinistra, cercada por árvores altas e sombrias que pareciam sussurrar segredos obscuros entre si. Ao avançar lentamente pela estrada estreita, a visibilidade era quase nula, pois a chuva caía em torrentes. O barulho constante da água batendo no teto do carro era a única trilha sonora para minha situação apreensiva. A luz dos faróis iluminava apenas uma pequena porção da rua, revelando silhuetas distorcidas de árvores e arbustos. Foi quando o carro começou a perder potência, como se estivesse ofegante por ar. As luzes se apagaram e o motor morreu. Eu estava parado no meio de lugar nenhum, à mercê da escuridão e do desconhecido. Ao tentar ligar o carro novamente, percebi que havia cometido um erro grave. O tanque estava vazio. Respirei fundo, consciente da sinistra atmosfera ao meu redor. Decidi sair do veículo, carregando uma lanterna fraca que encontrei no porta-luvas.
A luz vacilante revelava apenas uma pequena porção da rua à frente. O som da chuva era agora acompanhado por outros ruídos indistintos, como se a noite estivesse viva com presenças ocultas. Enquanto caminhava, percebi uma névoa começando a se formar ao redor. Ela se erguia do chão úmido, criando sombras grotescas que dançavam ao meu redor. O caminho à frente parecia estreitar-se à medida que avançava, criando uma sensação claustrofóbica. O ar estava impregnado com um odor metálico e amargo. Em meio à neblina, avistei uma luz fraca ao longe. Parecia ser uma casa abandonada, mas qualquer abrigo era bem-vindo naquela situação. Ao me aproximar, a estrutura revelou-se como uma mansão de aspecto decrépito. As janelas quebradas permitiam que a luz da lua filtrasse, criando padrões fantasmagóricos no chão empoeirado. Ao adentrar a mansão, uma sensação arrepiante tomou conta de mim. O lugar exalava uma atmosfera de desolação e abandono, mas algo mais parecia pairar no ar. Murmúrios distantes ecoavam pelos corredores escuros, como se a própria casa sussurrasse histórias não contadas. Em uma sala mal iluminada, encontrei uma lareira abandonada. Decidi esperar ali, procurando abrigo temporário. Enquanto aguardava, os sussurros aumentaram de intensidade, tornando-se vozes ininteligíveis que reverberavam nas paredes. O desconforto se transformou em medo genuíno. Quando a chuva finalmente diminuiu e decidi sair daquele lugar sombrio, notei que a névoa que antes envolvia a estrada havia desaparecido. O carro ainda estava lá, agora iluminado por uma lua que começava a romper as nuvens. A viagem continuou, mas as lembranças daquela noite macabra permaneceram como cicatrizes na minha mente, lembrando-me de que até as estradas mais comuns podem esconder horrores inexplicáveis. Era uma noite escura e silenciosa quando me vi no meio de uma rodovia deserta, guiando um caminhão pesado. A estrada se estendia por quilômetros à frente, ladeada por vastos campos e densas florestas que pareciam absorver qualquer som. As luzes do caminhão cortavam a escuridão, revelando apenas a faixa de asfalto à minha frente. A viagem, que começou tranquila, transformou-se em um pesadelo quando o indicador de combustível começou a piscar. Olhei para o painel e vi que o ponteiro estava perigosamente próximo ao marcador de vazio. A ansiedade se apoderou de mim, pois sabia que não havia postos de gasolina nas redondezas. Decidi continuar, na esperança de encontrar um posto antes que o combustível se esgotasse completamente. No entanto, o destino parecia conspirar contra mim. A estrada se estendia sem fim, e as luzes dos postes ficavam cada vez mais escassas. A escuridão ao redor era sufocante, e o silêncio era apenas quebrado pelo rugido do motor do caminhão. Foi quando o inevitável aconteceu. O motor começou a perder potência, e o caminhão parou abruptamente no meio da rodovia deserta. Olhei pela janela e vi apenas a vastidão escura da noite, sem sinal de vida ao redor. Eu estava completamente sozinho, à mercê da escuridão. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando desci do caminhão. A estrada estava envolta em um silêncio opressivo, apenas interrompido pelos ruídos esporádicos da natureza noturna. As luzes do caminhão agora eram as únicas fontes de iluminação naquela rodovia isolada. Decidi caminhar na esperança de encontrar ajuda ou, pelo menos, algum sinal de civilização. À medida que avançava pela estrada, a sensação de que não estava sozinho se intensificava. Sombras pareciam dançar nas margens da estrada, e os sons noturnos eram amplificados pela escuridão. Depois de algum tempo, avistei uma construção à distância. Era um antigo posto de gasolina abandonado, cujas estruturas enferrujadas resistiam ao teste do tempo. Uma sensação de alívio e apreensão se misturaram enquanto me aproximei do local. O cheiro de gasolina impregnava o ar, mas as bombas estavam secas havia anos.
Ao entrar na loja abandonada, o ar pesado parecia sussurrar histórias de tempos passados. Os restos de revistas antigas e produtos empoeirados permaneciam como testemunhas mudas de um passado esquecido. A escuridão lá dentro era quase palpável, aumentando a sensação de desolação. Decidi esperar ali, na esperança de que alguém passasse pela rodovia deserta e pudesse me ajudar. Enquanto aguardava, o ranger do vento contra as janelas quebradas e os ruídos distantes da noite criavam uma sinfonia de solidão e mistério. Quando finalmente a ajuda chegou na forma de um motorista benevolente, eu estava grato por escapar daquela rodovia sombria. No entanto, as memórias daquela noite assustadora permaneceram comigo, como cicatrizes invisíveis que me lembravam da fragilidade da existência em meio à escuridão desconhecida. Era uma noite sombria quando minha família e eu decidimos fazer uma viagem de carro. Estávamos em uma estrada sinuosa que cortava uma vasta floresta, e a escuridão lá fora só era quebrada pelas luzes fracas do nosso veículo. O ar estava carregado de tensão, pois a previsão de chuva iminente acrescentava uma atmosfera de inquietude à nossa jornada. Papai estava ao volante, mamãe no banco do carona, e meu irmão mais novo dormia tranquilamente no banco de trás. Eu, no entanto, estava acordada, observando as árvores que pareciam se inclinar sobre a estrada, como se espreitassem alguma presa. As sombras dançavam de maneira assustadora nas bordas da floresta, criando uma sensação de inquietude que eu não conseguia ignorar. À medida que avançávamos, a agulha do indicador de combustível começou a se aproximar perigosamente do evasivo. O silêncio na cabine do carro foi rompido pela conversa nervosa de meus pais sobre onde poderíamos encontrar um posto de gasolina naquela área isolada. As luzes do carro começaram a piscar e então aconteceu. O motor tossiu e se apagou, deixando-nos à mercê da escuridão impenetrável. O farfalhar das folhas na floresta parecia ganhar vida, ecoando ao nosso redor como um sussurro arrepiante. Papai tentou dar partida no carro várias vezes, mas ele se recusou a reviver. Com um suspiro pesado, ele admitiu que estávamos sem gasolina e que teríamos que buscar ajuda a pé. Minha mãe expressou preocupação com meu irmãozinho, que começou a acordar com a confusão, mas papai assegurou que ficaríamos todos bem. Descemos do carro e começamos a caminhar pela estrada deserta, usando as lanternas do celular para iluminar o caminho. As árvores cerradas à nossa volta lançavam sombras grotescas no asfalto. Cada ruído na floresta fazia meu coração acelerar, criando uma sensação de terror que eu nunca tinha experimentado antes. Enquanto caminhávamos, percebi que estávamos sendo observados. Vultos nas sombras pareciam se movimentar, como se algo espreitasse entre as árvores. Minha imaginação começou a criar formas assustadoras na escuridão e meu medo aumentava a cada passo. Finalmente, avistamos uma luz à distância. Era um posto de gasolina abandonado. Parecia um cenário saído de um filme de terror, com bombas quebradas e janelas rachadas. Entramos, esperando encontrar um telefone ou alguém que pudesse nos ajudar. A solidão do posto de gasolina abandonado era quase tangível. Enquanto esperávamos por socorro, percebi que as sombras que nos seguiram até ali agora estavam dentro de mim, criando uma sensação persistente de insegurança. Quando a ajuda finalmente chegou na forma de um motorista benevolente, meu alívio foi palpável. Voltamos ao carro, e o medo que havia se instalado em minha mente começou a se dissipar. No entanto, as lembranças daquela noite assustadora permaneceriam gravadas em minha mente, como se a própria escuridão tivesse deixado sua marca indelével em nossas vidas. Era uma noite sombria quando decidimos fazer uma viagem romântica de carro, meu namorado e eu. Optamos por pegar uma estrada menos conhecida para evitar o trânsito, em busca de uma experiência mais tranquila.
O ar estava impregnado de tensão, como se o próprio ambiente soubesse que algo estava prestes a acontecer. Estávamos imersos em uma atmosfera de serenidade, com apenas o suave ronco do motor e nossas risadas preenchendo o carro. No entanto, à medida que avançávamos por uma rua estreita e mal iluminada, meu sorriso começou a desaparecer. As luzes das casas escassas lançavam sombras assustadoras nas paredes, dando à rua uma aparência surreal. Foi quando percebemos que a agulha do indicador de combustível estava perigosamente próxima de atingir o evasio. Meu namorado tentou acalmar meus nervos, assegurando-me que encontraríamos um posto de gasolina logo à frente. Contudo, antes que pudéssemos localizar um local para abastecer, o motor começou a falhar. O carro parou abruptamente, e a escuridão da rua desconhecida envolveu-nos como um manto. Meu namorado tentou reiniciar o veículo várias vezes, mas sem sucesso. Ficamos ali, no meio da rua deserta, cercados pela quietude quebrada apenas pelos nossos suspiros nervosos. Decidimos sair do carro e avaliar a situação. As sombras das árvores próximas pareciam dançar, lançando um espetáculo sinistro no asfalto. Eu sentia o peso da noite sobre meus ombros, como se estivéssemos em um lugar onde não deveríamos estar. Com lanternas de celular em mãos, começamos a caminhar pela rua escura em busca de ajuda. As casas ao redor pareciam abandonadas, e as janelas vazias eram como olhos observando-nos. O silêncio era opressor, com apenas nossos passos ecoando pelas paredes sombrias. Encontramos um posto de gasolina abandonado, semelhante ao cenário anterior. As bombas quebradas e os vidros estilhaçados davam ao local uma sensação de desolação. Tentamos encontrar um telefone, mas o local estava deserto. A atmosfera naquela rua desconhecida tornou-se mais densa à medida que esperávamos por ajuda. Sombras pareciam se mover nas periferias de nossa visão, provocando arrepios na espinha. Cada sombra, cada som desconhecido contribuía para a sensação de que estávamos sendo observados. Finalmente, um carro passou pela rua deserta. Era um motorista solidário que concordou em nos levar até a cidade mais próxima. Voltamos ao carro, grato por deixar aquele lugar estranho para trás. Mas as sombras daquela noite nos acompanharam, permanecendo na memória como uma experiência inexplicável em uma rua que parecia pertencer a outro mundo.